Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Aqui ainda é manhã, manhã de quinta-feira, eu acho, sexta-feira. Não me perguntem ao exato o dia, eu acho que é 22 de maio. Não tenho certeza, eu sou péssima com datas. Péssimas. Péssima, deveria ter um calendário, né? Talvez eu providencie um. Mas como é algo que não chama minha atenção, é provável que eu providencie um calendário e logo ele caia no esquecimento. Não sei se vocês lembram que eu tinha colocado uma ringue de mesa aqui na minha mesa, tá? Aí eu falei, por enquanto ela fica aqui. E eu já tinha contado lá no começo que eu tinha ela há bastante tempo. Era algo que não era habitual. E eu sou assim. Ou eu me dou muito com uma coisa, ou não me dou nada. E por mais que eu entenda que aquilo seja útil, eu não consigo. Hoje, bom, peraí. Para quem não me conhece, sou Regina Santos, ADM, idealizadora, empreendedora deste ateliê. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Clica no curtir, comenta e compartilhe. Hoje vamos ter um papo meio sério, mas de forma descontraída. Um papo de vamos pensar um pouco, tá? Eu tô com uma pomadinha aqui na boca, então se por acaso vocês verem algo aqui na minha boca, é do machucadinho herdado do resfriado, mas graças a Deus, ó, o bico do pato já sumiu, só tá mesmo um vermelhinho. Já tá doendo bem menos. Já estou me sentindo bem melhor. Gente, que gripe foi essa, hein? Eu fiquei gripada na outra terça-feira agora fez uma semana, hoje fazem 10 dias e eu ainda estou gripada. Estou melhorando, sim, estou. Mas ainda estou gripada. Deixa eu só passar um papelzinho, porque é uma pomadinha que, conforme ela vai se assentando, ela vai ficando uma cerinha, sabe? Tipo uma manteiga de cacau, mas mais densa. Você passa assim transparente, de repente ela vai encebando. Eu falo, nossa, parece aquele sebo de aquelas gorduras, né? Mas vamos lá, Regina, que papo teremos hoje? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito vai ser o título desse vídeo. O maior vilão do meu sucesso mora na minha casa. Por quê? Eu vou falar com vocês e vou trabalhando aqui, tá? E vou dar o spoiler aqui, ó, do que eu tô mexendo. Não é tão spoiler, porque já estou trabalhando nessa peça desde ontem. Vocês que me acompanham no Instagram já viram, tá? Mas deixa eu entrar aqui no raciocínio da fala, junto do que eu tenho para fazer. Isso aqui é bom que é uma repetição, aí não dá para perder pontos, né? Então dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, mas deixa eu entrar no meu tema. Sobre o que eu quero falar? Eu costumo conversar com muitas meninas do segmento artesanal, tá? E é muito comum, né? A gente ver, vou contar sobre as duas partes da moeda. É muito comum a gente ver artesãs que vêm aqui para a rede social e falam o quanto é importante o apoio da família, o quanto é bacana, né, ter ali a colaboração de todos, que existe uma logística na casa, aonde os filhos ajudam, aonde o marido colabora, para que a artesã, microempreendedora que trabalha dentro dos seus lares, consiga aí se distribuir e também se dedicar de forma organizada e responsável para o seu empreendimento, no caso, o nosso ateliê. Muitas vivem a realidade do seu ateliê ser um quartelier, satelier, ateliê de área. Como isso, Regina? O ateliê, ele ainda está no cômodo dentro das casas, no convívio da família, seja no quarto dela, seja na área de serviço, seja na cozinha, seja na própria sala, ali num pedacinho do sofá. É ali que a nossa amiga faz acontecer. Eu já vivi isso também, não foi nada fácil, nada agradável, e para minha realidade não existia uma colaboração. Então, por isso que eu quis falar sobre as duas partes da moeda.
E eu não vou falar, né, apontar, julgar realidade de ninguém. Eu vou contar a minha história e como que eu faço dar certo, tá bom? O meu fazer dar certo me tirou de mim o estresse de vir trabalhar em casa, não. Hoje reduziu um pouco mais, né? Acho que consideravelmente, aí posso dizer que 60%, 70% reduziu a comparação de lá do início, mas vamos por partes. Do que eu tô falando? Quando a gente decide vir trabalhar no artesanato, seja a dona de casa que nunca trabalhou fora, mas ela decide que ela quer uma renda própria, que aquela renda pode vir a auxiliar nos custos dentro de casa, pode vir a oferecer algo a mais, algum conforto para os filhos, pode vir a realizar algum sonho de âmbito pessoal dela, tipo, eu tô sonhando tanto em ter uma máquina de costura, uma máquina de lavar nova, um sofá novo, um jogo de cortina, eu quero ir no final de semana passear com os meus filhos, sabe? Coisas assim. Ela decide que ela precisa fazer algo, só que ela não se vê indo para o mercado de trabalho CLT fora da sua casa, né? Outras, assim como eu, já trabalham no CLT, porém diversos motivos, entre eles a harmonia dentro do convívio da casa, faz com que ela perceba que estar dentro de casa causaria um maior bem-estar, porém ela quer sim ter a sua renda e além do dinheiro, que né, no meu caso, a sensação de ser responsável por algo, autonomia, olhar no espelho e poder dizer eu sou, né, a âncora de determinada situação, me causa muito bem-estar, né? Poder dizer que isso aqui tudo acontece dentro dos meus planos, da minha organização, eu sou o mestre por trás de todo esse enredo, é bem bacana. E é interessante porque nós, donas de casa, normalmente, somos também as matriarcas dos nossos lares, né? Eu sou de um lar não convencional, né? Hoje mais naturalizado e muito mais visto por aí. Aqui na minha casa somos duas matriarcas, né? Eu vivo um relacionamento homoafetivo há aproximadamente 17 anos, então é um relacionamento bem consolidado, né? Ninguém que nos conhece não ouve falar da Nina sem ter a Regina e nem da Regina sem ter a Nina. A Nina até costuma brincar que é muito mais fácil a gente se separar do que fazer com que as outras pessoas entendam a nossa separação. Mas graças a Deus a gente tem caminhado aí lado a lado, com as nossas diferenças que não são poucas. Somos água e óleo, tá? Mas as nossas diferenças não nos afasta, causa conflitos, mas elas nos aproximam muito ao ponto de eu sempre estou aberta a uma opinião da Nina e a Nina sempre precisa de uma opinião minha sobre as tomadas de decisões dela. Então, nós somos realmente uma parceria que dá certo dentro das nossas diferenças. Se fôssemos muito iguais, eu não saberia lidar com outra Regina, não, de verdade, porque pensa na pessoa difícil que eu sou e pensa na pessoa difícil que ela é também. Mas vamos lá, já falei um resuminho aqui da minha realidade, mas vamos voltar ao âmbito geral. Normalmente nós somos sim as matriarcas dos nossos lares, somos nós que ditamos sobre como que a banda toca dentro das nossas casas. E ainda assim a gente sente a necessidade dessa utilidade tendo um ofício, além de ser a famosa dona de casa, né? E aonde que mora o grande problema? E eu vou falar de uma forma muito franca e honesta, aonde que a gente passa a gerar um problema. Porque sim, eu sou do tipo de pessoa
que eu primeiro trago a reflexão de responsabilidade em tudo. Se alguém me decepcionar, eu coloco assim na minha consciência, eu me permiti que essa pessoa entrasse intimamente neste lugar onde eu me fiz frágil e ela me decepcionou. Então, a responsabilidade sobre aquilo fui eu, é minha. E eu até falo sobre isso. Se alguém que não me conhece falar determinada situação, não me ofende. Porque se alguém que me conhece me ofende? Exatamente por isso. Porque ela me conhece e sabe que vai me ferir. Então, fui eu que permiti que ela entrasse tão intimamente na minha realidade, entende? Então, eu me autorresponsabilizo por ter dado uma aproximação, uma oportunidade maior para determinada pessoa que não merecia aquilo. Então, quando algo sai da minha satisfação no convívio familiar, também eu penso assim, aonde que está a minha responsabilidade sobre isso, sabe? Sou 100% correta sobre o meu raciocínio? Não sei. Sei que assim faz com que eu tenha maior clareza sobre a porta que devo abrir para solucionar aquilo, entendeu? Eu não passo muito tempo digerindo um problema, presa em alguma coisa que eu acho que é para mim, eu quero aquilo de qualquer jeito, e se não é, eu fico ali amarrada nos espinhos. Eu não sofro por muito tempo, eu não tenho tempo de sentir falta. Olha, falando bem a verdade, eu sou de meia dúzia de pessoas, meia dúzia. E os meus grandes amigos, eles sabem, eu não sou aquela que vai estar diariamente mandando mensagem, eu não sou aquela que vou estar sempre nos encontros de amigos, mas se você precisar de mim, eu estarei ali. Se você realmente precisar de mim, eu estarei ali à sua disposição. Mas eu posso passar 10 anos sem falar com você e quando eu te ver vai ser tudo do mesmo jeito. Eu não preciso ficar todos os dias validando a minha amizade com os meus reais amigos, né? E nem eles precisam fazer isso comigo. Eu não sou uma pessoa que cobra, nossa, faz um mês que você não me manda mensagem. Não, nem com a Nina. Vou para uma parte rápida da nossa realidade aqui, para vocês terem noção que realmente é assim. O ano passado eu morei 1 ano basicamente sozinha aqui na minha casa. Nossa, como isso? A gente enfrentou aí um problema sério, gravíssimo familiar, onde a Nina precisou ir ficar integralmente cuidando da irmã dela. A princípio ela ia de final de semana, não, ela ia em consultas, depois ela começou a ir em feriados, finais de semana, e chegou ao ponto que ela se organizava para conseguir vir em casa. E quando ela conseguia vir em casa, era muito difícil, porque nós não morávamos perto da onde morávamos antigamente, né? Que era lá em Caieiras. Nós moramos hoje em São Bento do Sapucaí e numa região rural. Para a gente sair daqui para a cidade já é distante. A gente tem que descer a estrada de terra para a cidade para depois pegar rodovias e ir, né, para outros destinos. Já é difícil sair daqui. Enfim, ela vinha para cá e ficava sempre bem apreensiva por conta da situação que estava acontecendo lá. E aí eu comecei a perceber que ela queria muito vir para casa, mas ela estar em casa causava dor também nela, aflição. E aí eu comecei a pedir que ela fosse mais para lá, ficasse lá. Então já aconteceu dias ela chegar aqui à tarde, no outro dia pela madrugada ela já tá voltando para lá. Isso foi levando ela cada vez mais e mais para lá. E aconteceu muitos episódios onde a gente não conseguia nem sequer se falar pelo telefone. Pelo entorno do que estava acontecendo lá com ela, nem pelo telefone eu conseguia falar com ela. Às vezes, quando ela tinha um tempinho fora do movimento que ela estava fazendo ali na cidade, ela ia dormir. E aí eu vivi uma realidade aqui de 1 ano sozinha, né? E esses dias até a Nina falou assim, que ela se sentia pressionada, mas ela não era pressionada por mim, ela era pressionada pela realidade de como assim você pegou sua mala e foi morar e como que você volta, quando que você volta, né? Ela era pressionada pela própria consciência, porque senão não é comum, não é real, né? A não ser as minhas amigas aí que trabalham vivem com esposos que trabalham como caminhoneiros e nem ficam 1 ano fora, né? Às vezes viaja lá, fica 2, 3 dias, 1 semana e volta, não é verdade? Mas antigamente existia-se isso, né? Dos maridos que iam para
para outras cidades enfrentar a vida, né? E depois voltavam para buscar suas esposas. Enfim, voltando para o meu raciocínio. Eu não sou do tipo de pessoa que vai ficar ali batendo ponto dia após dia para que você valide os seus bons sentimentos para comigo, nem o meu para com você. Então, estar aqui na realidade do meu ateliê sempre foi algo muito bom para mim, né? Mas vamos levar para realidade no contexto geral novamente? Essa história que eu tô contando é a minha e não necessariamente precisa ser a sua. E o que costuma acontecer? Principalmente, vou trazer para o tradicional, né? Com nós, mulheres, é que a gente é extremamente flexível às mudanças. E a gente muda mesmo. A gente muda a cor de cabelo, a gente muda o estilo de roupa, a gente muda a alimentação. Vamos fazer reeducação alimentar. A partir do mês que vem, a mulher já está lá fazendo uma nova lista de compras. Vamos mudar a emissora. Essa emissora não está trazendo coisas boas para dentro da minha casa. A partir de hoje, não assisto mais essa emissora. Ah, essas roupas já não me caem mais bem. Depois que eu virei mãe, esse tipo de vestimenta não é ideal para que eu esteja com os meus filhos no parque, na escola, bababá e bibibi. Mulher muda mesmo, mulher é flexível demais. Vamos mudar a decoração da casa, a gente gosta. Eu lembro quando eu morava num quarto, mesmo assim eu tinha necessidade de movimentar as coisas lá dentro. São características nossas. O homem, por si só, e isso, tô falando de contexto geral, pode ter um que levante a mão e passou diferente. Existem diferenças, galera, eu tô falando do geral, tá? Ele é sempre dos mesmos amigos, torce a vida inteira pelo mesmo time, o corte de cabelo é sempre o mesmo, a roupa que ele veste é sempre no mesmo estilo, a geladeira que ele compra tá bom, aquela pra vida inteira, o fogão a mesma coisa, pano de prato ele nem observa que só tem 2, tá servindo. Homem, ele é mais enraizado nas manias dele. Tanto que eu desconheço. O homem sai para trabalhar normalmente e eles voltam cansados, as esposas entendem o cansaço que eles estão e elas se desdobram ali de organizar casa, comida, filhos e silêncio na casa quando o rei chegar, porque ele precisa descansar. Mas ele nem fala tanto sobre os desafios enfrentados no emprego, nem sobre, vou mudar de profissão, tô cansado daquela empresa, meu patrão é um saco, vou procurar uma nova área para mim, vou fazer um curso profissionalizante e vou... Você tá entendendo que isso são mais coisas, nossa, né? Eu preciso aqui fazer um extra, pegar uma revista aqui de cosmético, de isso, daquilo, outro, fazer uma revenda de alguma coisa, porque eu preciso trocar o sofá. São coisas nossas, né? Somos nós que temos essa característica. E aí é o que acontece. Isso é bom, claro que é bom. Mas o que muitas vezes a gente não faz? A gente não faz olhar para o outro e respeitar que a realidade do outro é de aceitação com aquilo que ele está vivendo, mesmo que ele, claro, gostaria de viver algo diferente. Então, a gente vai lá, nós, né? Nós vamos lá, falamos o quê? Eu vou comprar, vou colocar para minha realidade hoje, uns fios ali. Vou começar a fazer um crochêzinho para levar um dinheiro a mais para a realidade da minha casa, porque a gente está muito espremido. Meu marido já trabalha o tanto que dá para ele, né? E eu vou fazer crochê. E na nossa cabeça, aquilo é uma solução que vai levar bem-estar para todo mundo. Só que o nosso tempo de limpar a casa, cuidar de filho é reduzido, porque a gente precisa investir um tempo aqui. Né? A gente não quer mais ninguém pulando naquela parte do sofá que tá nossas linhas. A gente não quer ninguém mais chamando a gente o tempo todo quando a gente está aprendendo uma receita. E mais,
A gente quer ser reconhecida porque estamos trazendo novas soluções para o bem-estar de todos. Então faz favor, todo mundo entra na fila e colabora, não é assim? É assim, é desse jeito. E isso causa muito cansaço, isso causa muito estresse, isso causa muito mal-estar. E aí vem a pessoa lá do outro lado. Pega o seu filho, cuida do seu filho. Eu já cuidei muito tempo do seu filho, agora é sua vez. Você não tá vendo que eu tô trabalhando também? Eu também trabalho, também tenho minhas obrigações, também tenho meu dinheiro. Vai com seu pai, né? Vamos sair. Não vou sair no final de semana, não. Não vou sair porque eu tenho aqui uma encomenda que eu peguei aqui da comadre e eu tenho que entregar, porque eu entregando isso aqui, ela vai mostrar pra vizinha dela e eu vou pegar mais encomenda. Não, não vou, não. Você tá entendendo? Então, aquele bem-estar que a gente achou que, né, a gente tem certeza que aquilo é bem-estar para nossas casas, começa a nos afastar da nossa base. E por que muitas das vezes isso acontece? Porque simplesmente a nossa flexibilidade, a nossa habilidade de mudança não foi anunciada em casa e decidida em comum acordo, né? A gente vê o problema, onde nossos parceiros normalmente não veem, eu vou colocar nossos, mas eu também tenho aqui um desafio que é um pouquinho diferente, mas também tenho o meu. A gente vê um problema que eles também veem, só que eles aprenderam a lidar com eles sem buscar mudanças, tá? Sem ver a necessidade de mudança, eles, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, vamos para cima, né? Com o problema e tudo. Só que nós, flexíveis, vemos o problema, enxergamos as portas e queremos abrir uma delas para buscar soluções, entende? Só que primeiro a gente corre na frente, a gente sai correndo na frente e depois a gente olha para trás para nossa família e fala: vai, gente, vamos! Tem que ir todo mundo, nós somos uma família, né? E quando é que a gente faz isso? Tipo, custa você lavar os pratos? Custa você colocar sua toalha no varal? Custa você colaborar? Custa você ficar quieto? Custa você isso? Custa você aquilo? Viu? O que tem você levar as coisas no correio pra mim? Tá entendendo, gente? Então, assim, é trazer pra nós a nossa autorresponsabilidade. Nós somos, sim, incríveis, incríveis. A gente acha a solução aonde não havia. A gente constrói soluções. Um tempo atrás eu vi sobre um empresário, né, falando sobre como ele fez acontecer para ele. Eu falei, nossa, isso é muito característica feminina, que eu percebi, olha que interessante, eu percebi que as portas não iriam se abrir para mim, então eu comecei a construir as minhas próprias portas. Não é interessante? É um olhar muito nosso de tipo, a gente não se acomoda no fracasso. A gente quer mais. E quando a gente quer mais, não é só para nós. É para nós e quem está ao nosso redor. Só que aí a gente não entende depois, porque é árduo, é cansativo, que a gente teve aquela tomada de decisão e a gente quer que todo mundo ande na mesma frequência que a gente, porque viu, o que eu tô fazendo é para nós. Então dá para vocês contribuírem? Só que sim, deveria ser algo de contribuição, mas algo falado e decidido junto, sabe? E eu acho que é esse o ponto que nos falta. Então, o título hoje do meu vídeo é: O maior vilão do meu sucesso mora na minha casa. Mais diferente do que se pode soar lá no começo, galera, o maior vilão do nosso sucesso não é o outro. Somos nós mesmas. Somos nós mesmas. Da forma que conduzimos, tá? A gente tem que ter um olhar mais inteligente sobre as coisas. E eu tô falando algo que eu prego diariamente para mim e algumas vezes eu fracasso, tá? E agora eu vou dividir um pouco para vocês a realidade aqui em casa, quando se é duas mulheres. Quando se é duas mulheres, as duas têm esse olhar de águia. As duas têm essa flexibilidade. As duas querem a mudança. E as duas têm esse negócio, viu? Vem, vem, vem!
Vamos? Então fica duas pessoas correndo assim, ó, querendo crescer. E o crescimento ser para a família, mas às vezes tá cada uma correndo para um lado, sabe? E como que acontece aqui, por exemplo, coisas que eu acho importante e a Nina não acha. Eu sou do tipo de pessoa, vou trazer para a realidade da minha cozinha, que é onde coloca-se o nosso trono. Eu sou do tipo de pessoa que eu preciso de um armário organizado. E eu gosto de uma geladeira limpa, minimalista, com poucos itens lá dentro para que eu possa olhar assim, as prateleiras tudo brilhando, reluzente e poucas coisas. Vamos dizer assim, o alimento da semana para mim já está suficiente de estar ali. Isso é importantíssimo para mim. Mas eu sou do tipo de dona de casa que tudo bem para mim fazer comida semaninha. O que é comida semaninha? No meu último ano eu fiz muito, quem me acompanhou na rede social via isso. Eu fico 2 horas na cozinha, cozinho comida para a semana inteira, coloco nas minhas marmitinhas, coloco lá no meu refrigerador, tiro uma por dia e tá perfeito. Eu não janto, tá? Minha refeição principal é café da manhã e almoço. Café da tarde para mim pode passar com qualquer coisinha. Na hora do jantar é um chá. Perfeito. Essa é a minha realidade. Vamos para a próxima rainha aqui da minha casa. A Nina pouco se importa. Aonde coloca os potes, aonde coloca as tampas, aonde coloca nada dentro do armário. Então você abriu o armário, cai tudo na sua cabeça. A Nina ama abundância. Então você abre a geladeira, tá lotado de frutas, legumes e afins, tá? Você não vai ver ela comprando um vidro apenas de ketchup, um de mostarda e um de maionese, e quando ele tá chegando no finalzinho, ela vai lá e compra outro. Não! Na minha geladeira, na porta, tem vários de sabores diferentes, que ela ama uma novidade, e no armário também. Isso gera conflito aqui na minha casa, galera. Muito conflito. Muito conflito. A Nina ama um paninho de chão. Então ela já compra de 10, 12, 15. E aí ela sai espalhando assim pela casa. E aí o cachorro fez xixi ali, ela passa o paninho tá ali. Ali o outro paninho. Ela coleciona aqueles multiuso da marca Uau, Veja. Nossa, ela compra assim de 12, 15, 20. E tem um em cada cômodo, sabe? Outra coisa que a Nina ama e eu odeio. Bacia de molhinho. Ela coloca os paninhos de prato de molho na lavanderia. Entende que são coisas que vocês não passam e vocês, muitas das vezes, poderiam pensar assim, poxa, custa ele chegar, pegar os panos de prato e pôr de molho para mim? Cuidado! Será que ele não viu que o ketchup acabou? Cuidado! Vocês não sabem do que vocês estão falando. E aí, o que é que eu recomendo para vocês? Sejam flexíveis nesse ponto também, porque às vezes eu sou também. E às vezes não. Se eu me pego um armário desse na TPM, todos os potes vão pro lixo. Mas em dias comuns, eu abro o armário e arrumo pote por pote. Por quê? E aí é isso que eu recomendo para vocês. A escolha de ter o armário organizado é sua. Foi você que disse que gostava assim. Vou colocar mais um exemplo aqui da minha realidade. Eu gosto de bombril e sabão em pedra para arear panelas. A Nina não suporta bombril nem sabão, ela passa esse sabão, juntando água, bababá, sabe? Então, assim, a gente precisa entender as diferenças mesmo dentro da nossa casa. E agradecer pelas nossas realidades. Às vezes o outro fala sobre coisas que existe lá. Fala, nossa, o marido da fulana passa pano na casa. O marido da cicrana, ele busca crianças na escola. Gente, mas existem outras coisas lá na casa dela que você não vive na sua. Entende? Que você tem os seus benefícios aí. Porque a tampa da sua panela está na sua casa.
E aí eu não tô falando sobre você ter o casamento perfeito. Tô falando sobre suas escolhas. Foi o que você escolheu. Essa é a tampa da sua panela. Você é a panela da outra tampa. Tá entendendo? Então, assim, se inspirar é legal. Invejar a realidade do outro é burrice, porque de fato a gente nunca sabe o que acontece na casa do outro na íntegra. Muita coisa a gente esconde por vergonha. Você sabe que existem mulheres que adorariam que o marido fizesse uma cena de ciúme, entre outras, que fala, gente, eu não suporto uma pessoa que me controle. Então, às vezes você está conversando com uma pessoa que ela tem uma opinião diferente da tua e ela omite a dela justamente porque ela gostaria de ter aquilo que você desdenha. Então, assumam a responsabilidade sobre as escolhas que você fez e seja grato pela sua realidade e flexível com a sua casa, com o seu convívio, com a sua realidade, assim como somos flexíveis para mudanças e a introdução de novas coisas para a melhoria de todos. A gente é flexível para isso. Eu estou dizendo porque comecei com o EVA e hoje trabalho com crochê, e dentro do crochê já mudei tantas vezes de fio a fio. Quem é do ramo de crochetaria sabe a gama de variedade de fios que existe, desde linha a barbantes, a lãs, né? Você muda sim, existe uma gama de opção de nichos que você pode atuar. E a gente muda mesmo, sempre apostando no melhor para nossas realidades e da nossa família. Então, tenha também essa flexibilidade ao entender que o outro não precisa ser 100% programado para as nossas vontades. Assim como nós não somos para as deles, entendeu? Então, respeitar o outro, entender o outro e ser maleável não é sinônimo de que eu não tenho controle sobre nada. Na verdade, a gente não tem mesmo. Mas é saber que a engrenagem da realidade da sua casa só vai girar em perfeito nicho quando estiver todos ali. Pelo menos, não vamos falar das crianças, dos idosos dependentes, né, que aqui em casa tem, mas pelo menos os que têm consciência, raciocínio e condição de contribuir e opinar, estejam girando na mesma direção. Eu costumo dizer que ninguém anda por ninguém. Mesmo quando a gente tem um relacionamento com alguém, andamos lado a lado um com o outro. E a pedra que eu tiver que pisar, não é porque a Nina anda na mesma direção que eu ao meu lado, ela vai pisar também. E a velocidade da minha passada não se deve determinar a dela. Ela tem um pé menor que o meu, uma rotina diferente da minha, e o desejo de caminhar dela pode ser diferente que o meu. Isso eu quero levar para casa de vocês também. Eu acho que isso leva a solução? Facilita. Facilita, as coisas se tornam melhores quando a gente olha. E eu acho que uma parte crucial, não vou falar nem de cereja de bolo, uma parte crucial de tempero para que a receita dê certo é diálogo. Conversem, perguntem, se posicionem, não se coloquem numa posição que a gente muitas vezes erra de ser filho do nosso companheiro ou ser mãe do nosso companheiro, né? Seja parceiro ali, parceiro lado a lado. Diga a opinião que você tem sobre algo. Se você já está com uma decisão pré-definida, diga para o outro, olha, eu quero fazer assim, né? O que me falta é dividir isso com você e eu gostaria muito do teu apoio. Seja adulta, não seja infantil na tomada de decisão, porém também não seja um ditador, uma ditadora, entende? Tenha diálogos, seja amigo de quem está andando no mesmo sentido que você. Eu acho que isso vai ajudar muito, vai ajudar a quem está ao nosso redor, no ato de compreensão. Isso é uma atividade diária, tá? Aqui em casa, por mais toda essa política que eu contei, ainda existe bastante deslizes, existe coisas que eu já entendi que não vão mudar e o que tem que mudar é a minha forma de lidar com isso, né?
de ver tudo isso, aceitar tudo isso e, assim, o importante é que quando você vá deitar, você deite e descanse em paz, sabe? Ao lado de quem tá ali com você, não com aquela sensação, não me ajuda em nada, não faz nada por mim, que vida é essa? Não, não perca a parceria, tá bom? Eu acho que é isso, eu acho que deu para esclarecer um pouquinho do meu ponto de vista sobre. Gostaria muito de ver a opinião de vocês e dizer para vocês que a gente tá junto nessa, tá bom? Até a próxima. Ah, não deixam de curtir, comentar e compartilhar, hein?